Oi pessoal, eu sou o Cuca e como pedido por vocês e também destaque em uma enquete feita no canal, hoje eu vou começar um conjunto de vídeos onde serão abordadas as máquinas de estados. Então esse conjunto sobre máquinas de estados vai ser dividido em 3 partes, onde aqui na primeira eu vou estar mostrando para vocês uma máquina de estado simples, que é para controlar o jogador. No segundo eu vou estar mostrando como fazer uma máquina de estados para controlar a inteligência artificial de um inimigo. E por fim a gente vai estar controlando game states, que é um pouco diferente. Ao invés de a gente controlar estados de algum personagem, alguma coisa, nosso estado vai ser do jogo inteiro. E isso vai ser feito com o sistema de save loading, onde a gente vai estar armazenando todo o estado do jogo e depois carregando ele. Mas antes de começar, eu vou dar uma explicaçãozinha de como as máquinas de estado funcionam. Eu vou usar como exemplo esse personagem aqui de plataforma. A gente tem toda uma movimentação básica, andar para os lados e pular. E esse seria nosso estado de movimento. Só que se eu chegar na área de uma escada e apertar para cima ou para baixo, eu quero que os controles mudem. E agora o nosso personagem anda apenas na vertical. Se a gente encostar no chão ou passar para fora da escada para cima, ele volta para o modo normal. Esse estado eu chamaria de climbing, que em português é escalando. Então agora a gente tem 2 estados que controlam diferentes tipos de movimentação e uma condição que faz a transição entre esses estados. Na descrição eu vou deixar uns textos mais aprofundados sobre as coisas que eu vou mencionar aqui. Para começar, eu tenho um projeto pré-pronto com o personagem, as animações dele e um cenário simples. Se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo com essas informações. Os pontos de atenção que a gente precisa ter são: o player tem um Area 2D dentro dele e um Collision Shape 2D dentro dessa Area 2D, que vai detectar a proximidade de uma escada. E claro, também tem a cena já criada para a escada, que também é um Area 2D e com sua respectiva área de entrada. A diferença é que aqui eu estou adicionando ela ao grupo Ladder para a gente dizer ao jogador quando ele está sobre uma escada. Ela também tem o node filho dela, que é do tipo Position 2D. Ele vai definir a posição horizontal do jogador quando ele for escalar. Indo para o código do player, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir nossos possíveis estados. Eu vou armazenar eles em um enumerator. Então tem aqui moving, climbing. A gente também vai precisar de uma variável que vai guardar nosso estado atual, que eu vou chamar ela de state, e ela vai ser igual a moving inicialmente. E aqui em process, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma checagem do estado atual do nosso personagem. Para isso a gente vai usar um match, que compara a variável aos valores que você colocar aqui. Então tem aqui match state, moving, e aí se for moving ele vai fazer o que está ali depois dos 2 pontos. No caso essa função movement input é a função que eu estou usando para mover o personagem, tá? Então, se você não está entendendo muito bem o propósito disso, veja um dos vídeos que eu fiz sobre movimentação. Eu também vou criar uma variável do tipo bool, chamada canClimb, e uma variável do tipo area2d, chamada ladderNode, que vai armazenar a última escada que o jogador entrou. Isso vai ser feito para a gente pegar o position 2d dessa escada e definir a posição horizontal do jogador quando ele subir e descer a escada. Então, aqui no area2d do nosso player agora, a gente vai adicionar 2 sinais, o AreaShapeEntered e o AreaShapeExited. Em ambos os casos, a gente precisa checar se a área que entrou ou saiu do alcance pertence ao grupo Ladder, e se sim, a gente deixa canClimb como true e atribuímos o valor de ladderNode para ser igual a essa área. No caso dele estar saindo dessa área, a gente deixa canClimb como false e a gente checa se o estado atual dele é climb. Se ele for, a gente muda para moving. Isso é feito porque se você estiver subindo a escada e vá para fora dela, o personagem não pode continuar subindo no nada. E agora na função de movimento do personagem, a gente precisa checar se a seta para cima foi pressionada e se ele pode escalar. Então a gente troca o valor horizontal do motion, que é o motion.x, para 0. Isso porque caso você esteja andando e aperte para cima sem ter parado o personagem, a posição dele ia ficar torta ao iniciar a escalada. Depois disso a gente troca o estado dele para climbing e por fim a gente muda a posição horizontal para a do position 2d da escada. Então a gente vai fazer um getNode aqui no ladderNode e pegar o position 2d e a posição global dele, .x. Feito isso, só falta criar uma função que vai lidar com o movimento de escalada, assim como a gente já tem do movimento de plataforma. Eu vou chamar ela de climbingInput. O underscore representa simplesmente uma função privada, ou seja, ela só vai ser chamada dentro desse próprio script, e ele por si não faz nada, é só uma representação visual. Aqui a gente vai calcular o y do meu vetor input, que é basicamente quem vai definir as direções do movimento. Então eu pego se o jogador está apertando para baixo, converto isso para um inteiro e subtraio pela tecla de cima também convertida para um inteiro. Isso vai funcionar porque baixo na Godot é positivo e cima é negativo. Então se eu segurar para baixo e para cima ao mesmo tempo, um anula o outro e o personagem para. Se apertar apenas para baixo, ele se torna 1 e desce, e se eu apertar só para cima, o valor vai se tornar -1 e o movimento vai ser para cima. Dito isso, então, agora eu posso alterar o valor vertical do meu vetor motion para esse input.y vezes speed, onde speed é uma constante que é a velocidade do jogador
e motion.x eu mudo para 0 para garantir que ele vai continuar parado. Se você não entendeu essa parte, eu sugiro você retornar nos meus vídeos sobre movimentação, que isso tudo vai ficar mais claro. Ou se você preferir, pode perguntar no Discord, que eu ou alguma outra pessoa vai te ajudar nisso. E por fim, para deixar isso mais polido, a gente vai fazer uma checagem para ver se o input.y é maior do que 0, pois isso significa que a gente está descendo, e se o personagem está no chão. Se isso acontecer, a gente muda o state para moving. Porque vamos supor que você está na escada e aí você está descendo. E enquanto você desce, você toca o chão. Em vez de ficar tocando a animação dele descendo no chão, a gente simplesmente muda ele para moving, porque aí ele vai saber que, cheguei no chão, e vai começar a andar normal. Então agora a gente só retorna aqui no nosso process, e aqui no mesh a gente vai adicionar também o climbing, que vai chamar o climbing input. E assim, quando o nosso estado for alterado, a gente vai alternar o controlador de moving input para climbing input ou vice-versa. Se a gente testar agora aqui, a gente vai ver que funciona tudo normalmente. Eu consigo pular e andar. Se eu for subir aqui, eu não consigo ir para os lados. Eu saio da escada se eu chegar num limite. E eu posso descer até o chão, que ele vai normalmente, sem continuar com a animação tocando, escalando. E se você tem alguma dúvida sobre como fazer animações, eu tenho 2 vídeos que falam tanto sobre Animation Player quanto Animated Sprite. Então eu não estou explicando aqui por conta disso. Eu espero que esse formato do vídeo tenha ficado legal, que tenha ajudado vocês. E muito obrigado, até a próxima.